Continuando os estudos de Marcos 10, agora sobre a ambição dos filhos de Zebedeu. Tiago e João, filhos de Zebedeu, seguiram-se a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Nós temos um pedido para ti, em resumo, né? Ele perguntou: o que vocês querem que eu faça? Eles responderam: concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então eles queriam que Jesus, quando fosse ao reino dele, que eles imaginavam ser uma outra coisa na terra, ou no céu mesmo, né? Na glória de Jesus. Mas eles queriam ter um lugar de destaque. Queriam ser aqueles que iam acompanhar Jesus lado a lado, né? E Jesus respondeu: concede... Ele falou: não sabeis o que pedis, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados com o batismo com o qual serei batizado? Interessante que ele fala que ele vai beber de um cálice, né? E vai ser batizado. Duas expressões interessantes. E eles, se tratando da morte dele, claro, né? Eles respondem: podemos. Jesus então lhes disse: sim, do cálice que eu vou beber, vocês também vão beber. Com o batismo que serei batizado, vocês também vão ser batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles a quem foi preparado. Então o que a gente entende aqui, Jesus dizendo que ele, com o pedido deles, né, eles acabaram de confirmar que querem o destino que Jesus também vai ter. Né, Jesus perguntou: vocês querem beber do cálice que eu vou beber, que é a morte dele, e querem ser batizados com o batismo que eu vou ter, né, que ele vai receber o Espírito Santo completamente, né? O batismo é isso, né? Mas pela morte dele. Pela morte dele é que haverá os batismos, né? É uma linguagem um pouco complicada aí sobre o batismo, mas basicamente ele fala da morte dele, então, tanto com relação ao cálice quanto ao batismo, e eles confirmam: nós queremos isso mesmo, o mesmo que tu vais passar. E aí Jesus, então, proclamada essa vontade deles, confirma que eles vão ter o mesmo fim que ele teve. Mas com relação a ficar à direita e à esquerda dele, não depende dele, né? Jesus fala: ficar à minha direita ou à minha esquerda não vai depender de mim, é para aqueles a quem foi preparado. Os outros 10, ao ouvirem isso que eles falaram, começaram a se indignar contra Tiago e João. Jesus então os chamou e disse: vocês sabem que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes impõem sua autoridade. Entre vós, que não seja assim, que vocês não façam como os chefes das nações fazem, que têm autoridade acima dos outros e que imponham essa autoridade sobre os outros. Não. Quem quiser ser o maior no meio de vocês, seja aquele que serve vocês, que vos serve. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então ele, que é o líder dos líderes, veio não para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate de muitas pessoas, de todos nós, né? Os filhos de Deus. Se ele veio para servir a todos nós e morrer da forma que morreu, ele conclui aí o ensinamento sobre a morte dele, né? Ele veio para isso. E esse final, até essa pergunta que Tiago e João fazem para ele, nesse pedido, vem coroar o ensinamento, né? Vem finalizar com chave de ouro o ensinamento sobre a morte de Jesus. Eles dão um gancho para Jesus explicar essa parte aí, né? Sobre o que eles têm que fazer na Terra. Essa parte da missão deles aí. Esse principal, né? Então, Jesus está dizendo, está comparando, né? O que eu entendo. Ele comparando os líderes dos países, as autoridades dos países,
com os servos. São coisas completamente opostas, né? Então a gente na nossa vida, eu espero sempre olhar para isso. Quando eu tender a querer ser servido, a querer ser o líder que é servido, eu me afastar disso, porque não é de Jesus, porque Ele quer que eu seja aquele que mais serve. Então Ele está dizendo aqui que o líder, o maior entre vocês, é aquele que serve a vocês. O que mais serve a vocês, o que mais serve a vocês é o líder. Quem quiser ser o primeiro no meio de vocês, que seja o servo de todos. Quem serve a todos, esse é o verdadeiro líder. A gente vê que nas culturas, mesmo de fora, né, da nossa, como por exemplo no caso dos egípcios, né, que são castigados por Deus aqui na Bíblia, tem outra cultura, outros deuses, mas mesmo lá, e mesmo em outras culturas, né, do mundo, nós vemos essa coisa do líder, né, do rei, ser aquele que cuida do povo, né? O faraó era aquele que tinha capacidade de cuidar dos debaixo dele, e cada um nível abaixo do faraó eram pessoas também com capacidade de cuidar das pessoas que estão abaixo deles também. Então, como é importante, né? Aquele que quer ser líder, cuidar. Aí é que é a dificuldade. Aí é que a gente vai correr, né? Porque a gente quer o título, mas... e quer ser servido. E o ensinamento é justamente o contrário. Cara, que nó que dá na cabeça da gente, né? Eu preciso ser o que mais serve. É um pouco duro isso, porque a gente está acostumado com moleza, né? Mas é muito lindo esse ensinamento, Senhor, e é teu. É óbvio que vai ser lindo. Muito obrigado por esse ensinamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.